Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Zélia Costa e hoje eu tô aqui de volta. Eu acho que vou fazer 2 vídeos ou 3, tá? Falando sobre as leis que caminharam para o fim da escravidão no Brasil. Eu já fiz alguns vídeos mais curtos, né? Para a página no Instagram, mais antigos. Só que eu continuo vendo algumas pessoas não entenderem muito sobre as leis que existiram para o fim da escravidão. Muitas pessoas ainda usam como um argumento de que o Brasil lutou muito para o fim da escravidão, quando não é exatamente o caso, né? Vamos combinar que o Brasil foi forçado, se você entender corretamente a história, o Brasil foi forçado a abolir a escravidão, né? Ele foi forçado por países com quem ele já fazia comércio, né? E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 leis, né? A Lei Feijó, a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, né? E assim, você vai entender que o brasileiro gosta de dizer que o Brasil não tinha um sistema escravocrata. Quando você entende e aprende que não era bem essa história, você fica assim, como o Brasil se tornou o país que é hoje, né? Porque se não houvesse essa pressão toda, eu não sei quantos anos mais duraria a escravidão no Brasil. Então, vamos iniciar com a Lei Feijó. É de 7 de novembro de 1831. Essa lei proibia o tráfico transatlântico de negros no Brasil. A Grã-Bretanha fez uma grande pressão para o Brasil e exigia que os africanos que viessem para cá já fossem considerados livres. A lei foi aprovada, vigorada, assinada, tudo. Só que essa lei era só para inglês ver. Ela nunca funcionou, né? Ela não era fiscalizada, não existia fiscalização dos portos, né? Não havia punição para nenhuma pessoa que é dona desses barcos, desses navios negreiros, né? E o tráfico continuava como se nada tivesse acontecido. Era como se a lei não existisse. A lei só existia no papel para os parceiros do Brasil pensarem assim: nossa, ele proibiu o navio negreiro, né? O tráfico. Só que de 1831, que foi quando a lei foi aprovada, até 1845, foi o período que teve mais escravizados vindo para o Brasil. Houve uma concentração de africanos aqui no Brasil. Inclusive, com isso, houve a expansão cafeeira no Sudeste, né? Cresceu muito a expansão cafeeira no Sudeste. Só porque a elite brasileira tinha na mente dela que proibição do tráfico de negros, né, a proibição de escravizados, ia impactar diretamente a economia do Brasil, né? Então, eles achavam um absurdo isso existir, né? Então, nesse período, houve muito tráfico de negros para o Brasil. Era absurdo, né? Inclusive, nesses navios negreiros, as pessoas morriam, eram jogadas ao mar. Então, muita gente vinha e muita gente morria no meio do caminho, né? E baseado nisso, o Reino Unido fez a Lei Aberdeen. Essa lei, ela autorizou, né, a Marinha Britânica a prender e devolver os navios negreiros de volta para a África, dentro do Atlântico Sul ali, naquela área do Atlântico Sul. Inclusive até no território brasileiro, no mar do território brasileiro. Se a Marinha Britânica pegasse, devolvia, né? E isso foi incomodando a elite e foi afetando o Brasil, né? Porque começou a ter mais pressão do Reino Unido para que isso acabasse, já havendo problemas na negociação com o Reino Unido e essa lei que fazia com que os navios não viessem até aqui, fossem devolvidos, né? Então impactou um pouco
E o Brasil resolveu, assim, passando 5 anos com essa lei vigorando já, não tinha como o Brasil contornar isso. Eusébio de Queiroz, em 1850, fez a Lei Eusébio de Queiroz, em 4 de setembro, né, que proibiu definitivamente o tráfico de escravizados para o Brasil. Essa lei era fiscalizada, os navios eram multados, havia todo um funcionamento para que essa lei vigorasse corretamente. Né? A elite reclamou, porque ainda que existisse a lei e estivesse funcionando, ainda havia o tráfico ilegal. Né? Então, quando passava por tudo, por todo esse impedimento no mar e conseguia chegar nos portos onde estava baixa a fiscalização, a lei Eusébio de Queiroz, os negros que vinham escravizados para cá vinham a preços exorbitantes. Né? Então, para a elite já era um absurdo ter que pagar caro por um negro, né, que iria trabalhar na sua lavoura. E elas já não pagavam o negro, porque escravizado nunca recebeu um centavo. Né? Então, houve uma movimentação. Né? Em 18 de setembro foi aprovada a Lei de Terras, que ela acabou com as sesmarias, né, e a ocupação por posse das terras devolutivas do Brasil. O que é a terra devolutiva? Terra devolutiva é a terra abandonada, que ela não tem dono, ela pertence ao Estado. Né? E a sesmaria fazia o quê? As pessoas com pouco dinheiro, as pessoas pobres, né? As pessoas que não tinham acesso podiam chegar, né, no Estado, né, e fazer um acordo com o Estado para a ocupação daquela terra, né, e esse acordo, em um determinado período, eles tinham que transformar aquela terra numa terra produtiva. Né? Era um acordo, era assinado e era entregue essa terra para as pessoas. Não havia pagamento. Né? Era um acordo, se você tornar a terra produtiva um período determinado, acho que era 1 ano ou mais, ou 2 anos mais ou menos, você tornando aquela terra produtiva, a terra era sua. Se você não tornasse a terra produtiva, a terra voltava para o Estado e você perdia aquela terra. Era um acordo, né? Não era pago nada. Então as pessoas tinham pouca aquisição, as pessoas mais pobres, de baixa renda, conseguiam terras através das sesmarias. Né? Muitas pessoas, através disso, a maioria eram cristãs, né? E conseguiam para fazer a sua lavoura, ter uma terra para si, né? Era dada, a terra era dada, mediante um acordo, mas era dada. Né? E também tinha a questão de posse, né? Ter um período determinado você morando naquela terra, que a terra era sua. Né? Mas a Lei de Terras de 18 de setembro de 1850 acabou com isso. Né? Até as terras devolutas do Brasil passaram a ter que ser compradas. Então, os negros que estavam livres dentro do Brasil não tinham um centavo. As pessoas pobres já não tinham muito como comprar uma terra, porque os preços não eram acessíveis. Né? A pessoa já não trabalhava, porque pro elite o negro tinha que trabalhar de graça. Né? E com a questão da Lei Eusébio de Queiroz, os fazendeiros passaram a buscar outro tipo de trabalho. Então veio a importação de pessoas, né, de outros lugares, italianos, franceses, japoneses, veio um monte de gente para cá, né, com o intuito de que a pessoa chegasse aqui, trabalhasse um bom período, ela ia ganhar a terra dela também, porque ela ia receber por aquilo, ela poderia comprar a terra dela, porque existia a lei de terras. E existiam algumas informações também com relação a dar terras para essas pessoas virem. Enquanto isso, o negro estava conseguindo sua liberdade devido à pressão dos parceiros do Brasil naquela época. Pressão absurda.
mas não conseguindo nenhum meio de sustento, de trabalho, de higiene, de saúde, para que ele pudesse sobreviver. Muitos negros não passavam dos 30 anos de idade. Isso quando chegavam aqui, tá? Existia também a questão da higiene, né? Que era muito difícil. Então, essas 3 leis, já nesse período de 1831 a 1850, foram forçadas a existir e ajudou os negros a chegarem aqui livres. Sim, alguns conseguiram, né? Não eram comprados, eram livres. Mas a quê? A custa de quê? Eles não podiam ter terra, eles não podiam fazer nada, eles moravam onde? Na rua, ao relento, no meio do mato. E aí? Qual o grande caminho para o fim da escravidão nessas terras? Ah, mas a lei Eusébio de Queiroz acabou com a escravidão. Sai daí. A lei de terras não permitia a nenhum negro conseguir comprar uma terra, porque eles não tinham dinheiro. Eles não tinham dinheiro. Eles foram tragos para cá com uma mão na frente e outra atrás. Se eles não fossem comprados a um preço super alto para as elites, que eles achavam um absurdo ter que pagar caro por uma pessoa. Escravidão, graças a Deus, virou crime. Mas o absurdo para eles era óbvio. Se antigamente as pessoas já não queriam, né, pagar por o trabalho de alguém, hoje em dia a sociedade do jeito que cresceu é a mesma coisa. As pessoas não querem pagar por um serviço que eles acham que é caro. Elas pagam pela terra, elas pagam pelo lote, elas pagam por apartamento, elas pagam por qualquer coisa, menos pelo serviço que uma pessoa vai prestar para deixar aquilo direito. Que para eles é absurdo ter que pagar para alguém fazer o trabalho para deixar a sua casa perfeita, para movimentar a sua fazenda, plantar por você. Para eles é absurdo isso. Por isso que ainda em alguns lugares, lá para dentro, ainda assim também nas cidades, continua tendo pessoas que vivem análogos à escravidão. Né? Só tem o direito de morar no lugar onde está trabalhando. Isso é só para pintar o início da movimentação para o fim da escravidão, que não foi um movimento do brasileiro, não foi um movimento do país. O país não se movimentou para isso, ele foi obrigado a se movimentar para isso. São só 3 leis. Ainda é mais para a gente discutir. Fica aqui por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo.